Eu me lembro exatamente do som da chuva naquele dia. Não era só água caindo do céu. Parecia um presságio. Aquelas gotas batiam nas janelas como se estivessem tentando me avisar do que estava por vir. Mas eu, iludida, achava que a tempestade estava apenas do lado de fora. O que eu não sabia era que o verdadeiro furacão morava dentro da minha casa e atendia pelo nome de Paulo. Paulo era meu marido há 6 anos. Nosso relacionamento, no início, parecia um daqueles sonhos que a gente vê em filme de romance. Ele era doce, atencioso, fazia questão de abrir a porta do carro para mim, de cozinhar meu prato preferido nas noites de sexta-feira, de me dar um beijo na testa antes de dormir. Eu, boba, acreditei que tinha encontrado meu porto seguro. De tudo que vivi na adolescência depois das perdas, dos traumas e da sensação constante de não pertencimento, Paulo era meu alívio, meu lar. Nos mudamos para um bairro tranquilo de Curitiba, onde as ruas eram ladeadas de árvores frondosas e os vizinhos se conheciam pelo nome. Era uma casa simples, mas cheia de amor. Ou era isso que eu pensava. Comprei um sofá azul claro, com tecido de linho porque combinava com a parede de tijolinhos que tanto sonhei ter. Na cozinha pendurei quadrinhos com frases cafonas tipo "O amor mora aqui", achando que aquelas palavras poderiam, de alguma forma, se materializar dentro de nós. Durante os 2 primeiros anos, éramos cúmplices, ríamos juntos, assistindo a reprises de Friends, nos enroscávamos no sofá com pipoca e vinho, e fazíamos planos para o futuro. Falávamos em filhos, em viagens para a Europa, em envelhecer lado a lado, mas como toda história, que começa doce demais, a mirra também, começou a azedar. Eu era como leite esquecido fora da geladeira. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi numa noite de terça-feira. Eu tinha preparado o jantar, algo simples menos arroz, feijão, frango grelhado e uma saladinha. Paulo chegou do trabalho calado, com um semblante sombrio. Sentei à mesa, esperando um boa noite, um como foi seu dia. Mas tudo o que ouvi foi o barulho dos talheres contra o prato. E depois, a frase, "Só isso de comida?" Aquilo me pegou em cheio. Eu, que sempre tentei agradar, que lia receitas novas, que me esforçava tanto para que ele se sentisse acolhido, me vi ali congelada, com um nó na garganta. Sorri sem graça, dizendo que podia fazer mais, que tinha pão e frio se ele quisesse. Ele não respondeu. Levantou-se, foi para o quarto e bateu a porta. Depois disso, vieram outras pequenas agressões disfarçadas. Comentários irônicos sobre minha roupa, críticas sobre o meu corpo, a maneira como ele passou a elogiar outras mulheres na minha frente, como se eu não existisse. No início, achei que era cansaço, estresse do trabalho. Afinal, quem não tem fases difíceis? Mas aquilo não era fase, era transformação. E eu, sem perceber, estava me perdendo dentro daquele relacionamento. Minha melhor amiga, Júlia, percebeu antes de mim. Ela sempre foi intensa, direta, uma daquelas mulheres que não aceitam migalhas de ninguém. Um dia, tomando café no Parque Barigui, ela soltou Voca Tassumeda. Carol, não é mais você. Seus olhos estão tristes. Eu tentei disfarçar, rir, mudar de assunto, mas ela insistiu. O Paulo tá te tratando bem? Parei, baixei os olhos. A colher tremia na minha mão. Eu queria dizer sim. Queria repetir a mentira que eu já contava para mim mesma todas as noites. Mas ali, diante dela, diante da única pessoa que ainda me via, não consegui. Só balancei a cabeça, quase imperceptivelmente. Júlia segurou minha mão, amiga. Você não está sozinha. E isso não é amor. Mas era difícil admitir. E medo. Medo do que as pessoas iriam pensar. Medo de recomeçar. Medo de ficar sozinha. E acima de tudo, medo de aceitar que eu tinha me enganado. O tempo passou. Paulo ficou mais distante. Passou a chegar tarde, a não dar explicações, a sair nos fins de semana dizendo que ia visitar os pais em Ponta Grossa menos, mas sem nunca me convidar. Eu fingia que acreditava. Preparava o café da manhã, deixava bilhetinhos na carteira dele, com frases de amor, mesmo quando o silêncio entre nós era ensurdecedor.
Até que veio o golpe final. Uma noite, por acaso, Paulo esqueceu o celular no sofá. Ele havia ido tomar banho. A tela acendeu. E sem querer, meus olhos foram atraídos pela notificação. Era uma mensagem de uma mulher chamada Letícia. A frase que piscava na tela me congelou. Amei nosso fim de semana. Já estou com saudades. Meu corpo inteiro tremeu. Peguei o celular, abri a conversa. E ali estava tudo: fotos, vídeos, declarações. Ele a chamava de meu amor, minha vida, minha futura esposa. E eu era a esposa dele. Eu era quem lavava suas roupas que dava da caça. Esperava ele voltar todas as noites. Fui eu quem acreditou em cada promessa. Senti meu mundo desabar. Fechei o celular e o deixei onde estava. Fui até o quarto, sentei na beirada da cama e encarei o vazio. Quando ele saiu do banho, me viu ali estática, olhou para o celular, depois para mim e disse, com a frieza de quem fala do tempo: era questão de tempo. Carol, você sempre soube que a gente não ia durar. Minha respiração travou. As palavras dele ecoaram como um soco. Não. Chorei. Não. Gritei. Apenas levantei. Peguei minha bolsa e saí. Caminhei sem rumo pela cidade, sentindo o vento gelado cortar meu rosto. Era maio. O outono já tingia as árvores de dourado e sangue. E dentro de mim, algo finalmente começava a morrer. Mas eu ainda não sabia que era apenas o início. Eu dormia com medo, mesmo depois de casada. O pavor que senti na minha infância continuava ali, adormecido, pronto para se manifestar nos menores barulhos, nos silêncios prolongados, no som abafado de uma porta fechando. E quando me mudei com Roberto para o pequeno apartamento que alugamos no centro, achei que tudo ficaria diferente. Mas o passado é teimoso. Ele entra com a gente, se senta no sofá, se deita na cama e espera o momento de ser lembrado. Roberto era doce. Me olhava como se estivesse sempre descobrindo alguma coisa em mim. No começo, ele dizia que meu silêncio era poético e que os mistérios do meu olhar o fascinavam. Mas com o tempo, ele passou a querer respostas. E eu não conseguia dar. Eu não sabia como explicar o que havia dentro de mim. A vida no centro era uma mistura de esperança e ruído. Os ônibus passando, os gritos de ambulantes, o cheiro de comida de rua, se misturando ao asfalto quente. Eu trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica. Lá, eu sorria o dia inteiro. A paciente chegava nervosa, eu oferecia água, puxava papo, dizia que ia dar tudo certo, e quando ela entrava na sala do dentista, meu sorriso morria, era automático. Um botão desligava. Roberto trabalhava com instalação de internet. Às vezes, voltava todo sujo de poeira, outras vezes, frustrado, dizendo que o cliente era grosso ou que caiu de uma escada. Nunca reclamei. Eu fazia o jantar, deixava a toalha separada e colocava a cerveja para gelar nos dias em que ele vinha mais irritado. Eu queria ser perfeita. Eu achava que se eu fosse perfeita, ele nunca me bateria. Orra que loucura. EU.com. 28 anos, ainda achando que tinha que merecer não ser agredida. Mas Roberto nunca encostou um dedo em mim. Ele me olhava com uma paciência que me constrangia, e isso me deixava ainda mais inquieta, porque o amor dele era um espelho, e tudo que eu via refletido era o que faltava em mim. No nosso segundo ano de casamento, engravidei. A notícia caiu como um raio de sol, numa manhã cinza. Roberto chorou, me abraçou, disse que nosso filho ia ser criado com tudo que ele não teve. Eu sorri. E por um instante, acreditei que seria feliz de verdade. Começamos a montar o quarto do bebê. Pintamos a parede de azul claro. Escolhemos um berço branco, simples, mas lindo. Cada detalhe era escolhido com cuidado. O móvel do Nivens, o abajur em formato de estrela, a cômoda com puxadores em formato de bichinhos. Eu passava horas sentada na poltrona, imaginando como seria o rosto do nosso filho. Mas foi na 30ª semana que tudo desmoronou. Fui à farmácia comprar um hidratante. Quando voltei, encontrei a porta entreaberta. Achei estranho. A casa estava silenciosa, mas o ar parecia pesado. Dei mais 2 passos e ouvi um barulho vindo do quarto. Era sutil,
como uma respiração contida. Chamei por Roberto. Nada. Chamei de novo. O barulho cessou. Fui até o corredor. E quando empurrei a porta do quarto, minha irmã estava deitada na nossa cama, de toalha, com o cabelo molhado, e Roberto estava saindo do banheiro, de cueca. Ele congelou ao me ver. Ela riu. E eu não conseguia emitir um som. Meu coração disparou de um jeito que mal conseguia respirar. Era como se estivesse assistindo a uma cena de um filme. Você voltou rápido, ela disse, debochada. Roberto balbuciou algo. Tentou correr até mim, mas dei 2 passos para trás. Ela veio deixar umas coisas, tomou banho. Foi só isso, ele dizia, gaguejando. Mas os olhos dela diziam tudo. O sorriso triunfante, a toalha propositalmente solta, a perna. Ela queria que eu visse, ela planejou tudo. Você teria coragem de abrir o passado da sua família, mesmo sabendo que pode nunca mais olhar para ela do mesmo jeito? Fui embora, sem dizer nada, com um coração em ruínas e um bebê chutando dentro de mim. Nos dias seguintes, ele me ligava sem parar. Mandava mensagens, implorava para conversar. Disse que não tinha acontecido nada, que era tudo coisa da minha cabeça. Mas quando ela me mandou uma foto dos dois se beijando, deitados no sofá da nossa sala, tudo ficou claro. Minha irmã, mesma que um dia me disse que eu nunca seria suficiente para ninguém, a mesma que ria quando meu pai me chamava de burra, a mesma que me dizia, aos sussurros, que eu tinha sido adotada porque ninguém me quis de verdade. Ela estava ali, dentro da minha casa, com meu marido, no auge da minha gravidez. Minha mãe, quando soube, disse que eu estava exagerando. Eles não fizeram sexo, Ana. Foi só um beijo. Você vai destruir sua família por causa de um erro? Minha família. A mesma que nunca me defendeu. A mesma que achava que eu devia engolir tudo e sorrir. A mesma que dizia que uma mulher sozinha, com um filho pequeno, é um fardo. Eu passei semanas em silêncio. Me tranquei no apartamento da amiga que me acolheu. Chorava no banheiro. Vomitava de ansiedade. Sonhava com minha irmã entrando na maternidade e pegando meu bebê no colo antes de mim. E então, uma noite, eu sonhei com minha avó. Ela me dizia: "Você não é o que fizeram com você." Acordei em lágrimas. Na manhã seguinte, marquei minha cesárea. Pedi para fazer antes da data prevista. Eu queria ver o rosto do meu filho. Eu precisava ver. E quando ele nasceu, Sarah, foi como se o mundo tivesse parado. Os olhos dele encontraram O.S. Muse. E ali eu entendi que nunca mais estaria sozinha. Eu era mãe, eu era amor, e ninguém mais me quebraria. O silêncio no carro parecia me engolir viva. A respiração dele, ritmada e indiferente, me lembrava que, para ele, aquilo tudo era só mais um dia comum. Já para mim, era como afundar em areia movediça. Eu olhava pela janela tentando me ancorar em alguma coisa que me salvasse de mim mesma. Mas tudo o que eu via era reflexo. O meu próprio rosto, perdido, esmagado por dentro, tentando manter alguma dignidade. Chegamos em casa, e eu ainda segurava as lágrimas, como quem segura uma represa com as mãos. Fui direto pro banheiro, me tranquei e deixei o som da água do chuveiro disfarçar o que vinha de dentro. Chorei baixo, com vergonha até da dor, como se eu não tivesse o direito de sentir o que sentia, como se eu tivesse assinado um contrato para aceitar o que ele quisesse me dar, mesmo que fosse migalha, mesmo que fosse dor. Nos dias que se seguiram, ele tentava compensar, da forma rasa que só ele sabia. Um café da manhã na bandeja, uma mensagem, dizendo: "Estou com saudade", mesmo estando no quarto ao lado. Mas quando eu olhava nos olhos dele, tudo o que eu via era um muro. E eu não sabia mais se queria escalar, derrubar ou simplesmente virar as costas e nunca mais olhar para trás. Mas aí veio o baque. Num sábado à noite, ele disse que precisava sair com urgência para resolver uma questão de trabalho. Como O.J. era costume, não questionei. A última coisa que eu queria era mais uma briga, mais um desconforto, mais uma ferida. Esperei ele sair, sentei no sofá e comecei a rolar o feed do celular de forma automática. Até que, por instinto, abri o Instagram dele, menos coisa que nunca fazia. Não sei
o que me levou até lá? Intuição, desespero, alguma parte de mim que gritava que algo não batia. Vi que ele havia curtido várias fotos de uma mulher que eu nunca tinha visto. Fotos ousadas. Em uma delas, ele havia comentado com um simples mas suficiente para acender um incêndio dentro de mim. Entrei no perfil dela, aberto, público, escancarado, e ali estavam as respostas que eu tanto evitava encarar. Eles estavam juntos em vários lugares, que ele dizia ter ido sozinho a trabalho. Um bar em São Paulo, uma praia em Florianópolis, um hotel boutique em Campos do Jordão. Em todas as fotos, ele aparecia sorrindo com ela, com um olhar que ele já não me dirigia há meses. E como se isso não fosse suficiente, uma das legendas me desmontou por completo. Com você, tudo faz sentido. Obrigada por não desistir de nós. Dei zoom na foto. Era ele, o meu marido, com outra mulher, do Mas, Dodas, de Alien. E no fundo da imagem, o mesmo colar que eu havia dado a ele, no nosso último aniversário de casamento. O chão se abriu. A dor veio crua, rasgando, latejante. Mas não gritei. Não chorei. Nelson, apenas me levantei devagar, fui até o quarto, abri a gaveta dele, e comecei a revirar tudo. Encontrei um recibo de hotel, uma caixa com lembranças, e um bilhete dela. Te amo, amor. Espero o dia em que não precisemos mais esconder. Esconder. Eles estavam se escondendo de mim. Ou you, Mellor. Estavam vivendo às custas da minha cegueira emocional. E eu ali, sustentando a casa, os filhos, a aparência, enquanto ele construía outra vida. Mas ainda não era o pior. Decidi guardar tudo. Fotos, prints, bilhetes. Não disse nada naquela noite. Quando ele chegou, cheirando a perfume alheio, e com aquele sorriso cansado, fingi que estava dormindo. A vingança precisa de estratégia. Eu aprendi isso com a dor. Nos dias seguintes, passei a observar cada passo dele com olhos cirúrgicos. Era como um detetive disfarçado de esposa. E ele passou a me tratar melhor, como se pressentisse que eu estava prestes a romper. Me levava flores, me convidava para jantar, me elogiava na frente dos outros. Uma encenação perfeita. Mas já era tarde. Na semana seguinte, consegui algo que mudaria o rumo de tudo. Uma amiga da minha irmã viu ele entrando em um flat em Moema com a tal mulher, e sem saber da história toda, me enviou o vídeo por curiosidade. Quando abri e vi com meus próprios olhos, algo dentro de mim se desligou. Era como se, até aquele momento, ainda existisse uma réstia de esperança. Uma voz que dizia talvez não seja tão grave assim. Mas ver aquele vídeo foi o que eu precisava para entender que o que morreu ali não foi o casamento. Fui eu. Eu morri ali. Morri como mulher, como esposa, como confiança. Mas se eu morri, então eu também podia renascer. E foi o que decidi fazer. Não com raiva, nem com escândalo, mas com estratégia. Calm freeze. Com o mesmo sangue gelado que ele usou para me enganar durante tanto tempo. Passei a planejar minha saída, mas não qualquer saída. Eu queria justiça. Eu queria que ele provasse do próprio veneno. Então fiz o impensável. Fui até o escritório dele de surpresa, levei café, com um sorriso no rosto, como a esposa perfeita. Mas na bolsa, levava comigo um pendrive. E no pendrive estavam os prints, as fotos, o vídeo. Entreguei ao sócio dele, sem que ele soubesse. Apenas disse: talvez você queira ver isso antes de assinar a nova sociedade. O sócio ficou pálido. O escândalo foi silencioso, mas eficiente. Naquela mesma semana, ele foi chamado para uma conversa. Saiu do escritório mais branco que o jaleco que usava, e eu assisti tudo de longe em silêncio, com a alma em pedaços, mas com a dignidade costurada fio por fio. Naquela noite, enquanto ele dormia tranquilamente ao meu lado, eu fiquei acordada, olhando para o teto. O som do ar-condicionado, antes neutro, parecia agora uma trilha sonora para a destruição silenciosa do que um dia chamamos de casamento. Eu já sabia de tudo, já havia armado o primeiro movimento da minha vingança, mas ainda não era o suficiente. Ele tinha me traído, sim, mas mais do que isso, ele havia me transformado em uma sombra de mim mesma, e aquilo era imperdoável. No dia seguinte, ele acordou animado. Disse que tinha resolvido tudo no trabalho, e que agora poderíamos tirar umas férias.
Vamos para Noronha, só nós dois, como na nossa lua de mel. A audácia dele me deixava perplexa. A capacidade de mentir, olhando nos meus olhos, de fazer promessas mesmo sabendo que já havia quebrado todas. Fingi surpresa, agradeci, beijei sua bochecha. Por dentro, eu estava desenhando mapas, estudando rotas de fuga. Eu não queria só sair daquele casamento. Eu queria sair inteira, com a cabeça erguida, e queria que ele sentisse o que eu senti, nem que fosse por um instante. Comecei então a mexer nos papéis. Em silêncio, descobri que a empresa tinha sido registrada também no meu nome. Uma jogada do início da nossa relação, quando ele precisava do meu CPF limpo para conseguir crédito. Na época, achei romântico. Hoje, entendo como um erro estratégico dele. Um erro que agora seria meu trunfo. Marquei uma reunião com um advogado especializado em direito empresarial e conjugal. Levei todos os documentos, inclusive os que ele achava que eu não sabia que existiam. Abri os e-mails, contas, arquivos antigos. Eu tinha provas de tudo: de traição, de movimentações financeiras suspeitas, de gastos com cartões que ele dizia nem usar. O advogado ouviu tudo em silêncio, com uma expressão entre o choque e a admiração. Ao final ele disse: "Você tem em mãos a destruição completa dele. Mas o que você quer de verdade?" Essa pergunta me atravessou. Eu queria vingança, justiça, liberdade. Eu queria tudo isso e mais um pouco. Mas acima de tudo, eu queria me Ryan, porque a mulher que eu era antes dele merecia viver. E a mulher que eu me tornei depois dele merecia ser respeitada. Deixei tudo encaminhado no jurídico e voltei para casa com um peso diferente. Um peso de quem sabe que a guerra está prestes a começar, mas tem munição suficiente. Passei os dias seguintes como se nada estivesse acontecendo. E ele cada vez mais carinhoso, talvez sentindo que estava por um fio, talvez tentando salvar o que já estava irremediavelmente perdido. Comecei a separar minhas coisas discretamente. Fiz backups de tudo o que era importante, inclusive das mensagens que ele trocava com a amante e que ele, ingenuamente, guardava no iCloud, achando que eu não saberia acessar. Idiota. Ele nunca me viu como uma mulher capaz. Como emocional, uma facilitadora. Mal sabia ele que essa era a maior fraqueza dele, subestimar quem estava ao lado. Ela acreditava que sua mãe havia morrido num acidente, até descobri que a verdade foi enterrada, junto com o silêncio do pai. Em uma das noites seguintes, fui chamada por uma mulher no estacionamento do shopping, onde costumo ir com os meninos. Uma mulher de uns 40 e poucos anos, olhos tristes, vestida de forma simples. Ela me disse que precisava conversar, que eu sabia quem eu era e que precisava me contar uma coisa. Desconfiada, hesitei, mas havia uma dor no olhar dela que me puxou. Fomos até um café. Ela me contou que também havia sido amante dele. Não por muito tempo, 3 meses, mas que naquele curto período ele prometeu deixá-la grávida e que iriam fugir juntos. Disse que ele era manipulador abusivo emocionalmente e que ela descobriu que ele usava essas promessas como padrão, que havia pelo menos outras 2 mulheres com histórias semelhantes. Meu coração gelou, não por ciúme, mas por nojo, por perceber o nível de crueldade. A repetição do padrão, a facilidade com que ele mentia, com que construía ilusões. A mulher me pediu desculpas, disse que só descobriu quem eu era quando uma amiga em comum a alertou, e que se sentiu suja. Eu a abracei, disse que ela não tinha culpa, que eu também já tinha caído naquela rede de mentiras, que estávamos todas na mesma tempestade, só que em barcos diferentes. Naquela noite, não chorei, nem gritei, mas comecei a escrever. Escrever tudo, desde o dia em que nos conhecemos, até o momento em que descobri as traições. Detalhei cada mentira, cada abuso emocional, cada vez que ele me fez duvidar de mim mesma. Era como uma catarse. Escrevi até de madrugada, com os dedos tremendo e o coração acelerado.
no dia seguinte. Levei esse documento até o advogado. E ele me sugeriu algo ousado: usar esse texto como base de um processo por danos morais. Não só pelo adultério, mas pela manipulação psicológica e os impactos na minha saúde emocional. Eu tinha laudos, eu tinha histórico, eu tinha provas. Aceitei. O processo seria longo, mas eu estava pronta. Pela primeira vez em anos, eu estava no controle enquanto isso. Continuei minha encenação. Aceitei a viagem para Noronha, Moz.com. Uma condição: iríamos renovar os votos por lá. Ele, encantado, topou na hora. Disse que era tudo o que ele mais queria, que queria apagar o passado e recomeçar. Mal sabia ele que o altar seria apenas o palco da minha libertação. Comecei a organizar tudo, reservei o hotel, cuidei de cada detalhe. E paralelamente mandei uma cópia de todo o material para a amante. Não por crueldade, mas para que ela soubesse quem ele realmente era. Ela ficou em choque. Me pediu perdão. Disse que estava grávida e que ele havia sumido depois de saber. Meu mundo girou, mas não desmoronou, porque agora eu estava firme, firme como nunca estive. Na semana seguinte, viajamos. Chegamos em Noronha e ele estava eufórico. Me abraçava o tempo todo, tirava fotos, postava legendas, como o amor da minha vida. Cada palavra soava como veneno. Mas, sabia que tudo aquilo estava prestes a acabar. No dia da cerimônia simbólica, no par do sol, eu me esparava, num deck de madeira, ao som de violão, com um olhar de encantamento. E eu, vestida de branco, cheguei com um coração acelerado, não por amor, mas por liberdade. Pedi o microfone antes dos votos. Disse que queria fazer uma declaração. Ele sorriu, sem saber o que vinha. E eu comecei a ler, em voz alta, para todos os presentes, meus votos de despedida. Cada mentira que ele contou, cada traição, cada abuso, contei tudo. Entreguei os nomes, os locais, as datas, mostrei fotos, vídeos, provas. Houve silêncio, murmúrios, gente saindo desconfortável. Ele, pálido, sem reação, tentou interromper. Pegou meu braço, mas eu continuei, até o fim. Quando terminei, tirei a aliança, coloquei sobre o altar improvisado e disse: "Você me matou por dentro, mas agora sou eu quem enterra o que restou de nós." E saí, com a cabeça erguida, o mar ao fundo, e uma sensação que há anos eu não sentia: paz. Depois daquela cerimônia, minha vida mudou. Não no sentido que todos esperavam, não virou um conto de fadas, onde a vítima se torna heroína, com um final feliz. A realidade é mais crua, mais lenta, mais implacável. O silêncio que antes me sufocava, aos poucos, foi tomando um novo significado. Não era mais medo, nem dor cega, era força contida. Voltei da viagem com a sensação de que eu precisava reconstruir meu próprio mundo. Mas não bastava apenas me afastar dele, eu precisava me reencontrar, olhar para dentro, entender cada pedaço que ele havia quebrado em mim, para juntar tudo de novo. Comecei a frequentar a terapia, não por obrigação, mas porque eu queria entender o que aquele homem fez com a minha alma e por que queria aprender a me amar novamente. Na terapia, desenterrei memórias que havia enterrado há tanto tempo que parecia que não existiam mais. Aquele garoto que eu fui, cheia de sonhos, de brilho, de vontade de mudar o mundo, tinha sido sufocado pela figura masculina que agora eu via com olhos claros, distantes e desconfiados. Entendi que meu casamento foi mais uma armadilha do que uma parceria, uma jaula disfarçada de amor. E eu estava pronta para fugir dessa prisão. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Enquanto isso, o processo contra ele avançava. A audiência era uma batalha. Ele tentava negar, sem justificar, colocar a culpa em mim, em terceiros, na vida, no acaso, mas eu estava munida. A cada sessão, meu advogado trazia mais evidências, mais testemunhas, mais documentos, e eu podia ver, nos olhos dele, o medo crescendo, o poder diminuindo. Eu nunca me senti tão viva. No meio disso tudo, as mensagens da amante continuavam, uma mistura de apoio e desabafo.
um pedido silencioso, para que eu a perdoasse, para que entendesse que ela também era vítima de uma teia que ele tecia com maestria. Eu não sabia se sentia raiva ou pena. Talvez as duas coisas, mas era como se, finalmente, as peças estivessem caindo do lado certo do tabuleiro. Na minha rotina diária, comecei a redescobrir prazeres simples. Voltei a correr no parque, a ler livros que haviam ficado esquecidos na estante. Passei a sair com amigos que eu havia afastado, criando uma rede de suporte que me acolhia sem julgamentos. Cada conversa, cada risada era um tijolo na reconstrução da minha identidade. E então veio o convite inesperado. Uma palestra sobre violência doméstica e manipulação emocional. O tema me cortou na hora, como se estivesse escrito para mim. Decidi aceitar, não para me expor, mas para transformar minha dor em voz, para que outras mulheres soubessem que não estavam sozinhas. No dia da palestra, o auditório estava cheio. Olhei para aquelas mulheres, menos algumas com olhares assustados, outras com a força visível de quem já tinha sobrevivido a guerras internas. Subi ao palco, coração disparado mostra-mendo. Comecei a contar minha história, com todas as falhas, medos e vitórias. Falar em público foi uma terapia poderosa. A cada palavra, a cada lágrima contida, eu me libertava das correntes invisíveis que ele havia me colocado. E quando eu terminei, recebi aplausos sinceros, abraços calorosos, histórias compartilhadas. Ali, naquele momento, eu não era mais a vítima, eu era a sobrevivente. Mas a jornada ainda estava longe do fim. Por trás das cortinas, eu sabia que ele não desistiria tão facilmente. O processo ainda tramitava, os bens estavam sendo disputados, e o fantasma do passado ainda rondava a minha cabeça. Cada dia era uma mistura de medo e esperança. Medo do que poderia acontecer se eu fraquejasse. Esperança de que finalmente eu poderia viver em paz. Uma noite, recebi uma ligação inesperada. Era a mãe dele, uma senhora idosa, com voz cansada, que me chamou para conversar. Hesitei, mas aceitei. Naquela conversa, ela me revelou segredos que eu jamais imaginaria. Contou como o filho era um homem perdido, cheio de feridas não curadas, e como o comportamento dele refletia uma infância marcada por abandono e violência. Ela não pediu perdão por ele, mas pediu que eu fosse forte. Essa ligação mexeu comigo, não me fez perdoar, mas trouxe uma perspectiva. A complexidade do ser humano que eu amei e que me destruiu. E, de alguma forma, me fortaleceu. Com o tempo, a balança da justiça começou a pender para o meu lado. O juiz reconheceu a gravidade das manipulações e abusos. As audiências foram intensas, mas eu estava preparada para cada batalha. E quando finalmente a sentença foi proferida, senti uma mistura de alívio e tristeza. Não era o final feliz que eu queria, mas era um recomeço, uma chance de me libertar completamente. Passei a reconstruir minha vida longe dele. Mudança de cidade, novo emprego, novas pessoas. Mas o mais importante, um novo olhar para mim mesma. Aprendi que amor próprio é a melhor vingança, que a paz interior vale mais que qualquer troféu judicial. E assim, aos poucos, fui renascendo das cinzas do que ele tentou destruir. Ainda com cicatrizes, sim, mas com a certeza de que o silêncio, que me sufocava um dia, se transformaria na voz que agora eu usava para inspirar outras mulheres a lutarem por si mesmas. Alguns segredos foram feitos para serem descobertos menos, mesmo que isso destrua tudo o que você conhece. Aos poucos, a vida foi me mostrando que o caminho da recuperação não é uma linha reta, era uma estrada cheia de curvas, buracos e subidas íngremes. A cada passo, eu sentia que deixava para trás pedaços do passado que me pesavam como correntes invisíveis. A luta para me reencontrar não era apenas contra ele, mas contra a minha própria dúvida, contra o medo de nunca mais ser inteira. No novo emprego, fiz questão de me dedicar com afinco. Era mais do que uma forma de sustentar a mim e minha filha. Era uma maneira de me reafirmar, de dizer para o mundo e para mim mesma que eu podia sim recomeçar. Havia dias em que a angústia apertava o peito,
principalmente quando ouvia risos, conversas alegres, ouvia famílias felizes. Era uma mistura de saudade e amargura que eu guardava no fundo, onde ninguém podia alcançar. Luna, minha filha, era minha luz. Ela era inocente, puro amor e esperança. Eu me esforçava para que ela nunca sentisse o peso dos erros e das dores que eu carregava. Muitas noites eu a embalava no colo, contando histórias, fazendo promessas silenciosas de que tudo ficaria bem, mesmo que dentro de mim a tempestade ainda rugisse. No entanto, a sombra dele ainda pairava sobre nós, mesmo depois do processo encerrado. Ele não aparecia, não tentava contato menos, mas suas ações tinham deixado marcas que nem o tempo. Documentos, contratos, testemunhos que eu guardava como escudo e lembrança do que havia vencido, mas também da batalha que nunca terminava. Aos poucos comecei a frequentar grupos de apoio. Ali, entre outras mulheres, encontrei histórias que ressoavam com a minha, dores parecidas, vitórias e tropeços. Era um ambiente de acolhimento, onde aprendemos a transformar dor em força, medo em coragem, e cada reunião era um lembrete de que a minha história, por mais difícil que fosse, podia servir de luz para outras que ainda estavam no escuro. Entre essas mulheres, Conchei Marissa. Ela tinha passado por um casamento abusivo, ainda mais cruel que o meu, mas hoje era uma ativista reconhecida, que ajudava vítimas a encontrarem voz e poder. Sua amizade foi um divisor de águas. Marisa me incentivou a continuar, a usar minha história para fazer a diferença, e me apresentou pessoas que compartilhavam desse ideal. Foi assim que, juntas, começamos a planejar um projeto de apoio para mulheres em situação de violência emocional e psicológica. Não só um espaço para acolhimento, mas um centro que oferecesse orientação jurídica, psicossocial, oficinas de empoderamento e reinserção no mercado de trabalho. Um lugar para que a história de sofrimento se transformasse em recomeço. Enquanto isso, minha relação com Daniela, minha filha, ainda era um terreno minado. Os meses de afastamento e as feridas do passado não sumiram com a distância física. Havia silêncios desconfortáveis, olhares que evitavam tocar o tema e perguntas que ficaram sem resposta. Cada encontro parecia uma tentativa de reconstruir uma ponte sobre um rio turbulento. Eu me perguntava o que teria acontecido se ela tivesse tido mais coragem para falar, para buscar ajuda, para resistir. Mas percebia que as correntes dela eram tão fortes quanto as minhas, talvez até mais. Era uma batalha que não era só minha, mas de toda a nossa história familiar, marcada por omissões, medos e traições. Em uma tarde chuvosa, recebi uma ligação inesperada. Era ela. A voz estava frágil, carregada de culpa e arrependimento. Falou pouco. Pediu para nos encontrarmos e conversar. Meu coração se apertou, mas aceitei. Talvez fosse o momento de abrir feridas, para cicatrizá-las de vez. No café, onde nos encontramos, o silêncio era denso. As palavras demoraram a sair, e quando vieram, foram como lâminas cortando o ar. Mãe, eu errei. Sei que deixei você sozinha, quando mais precisava. Não posso pedir perdão, mas quero tentar ser diferente. Aquilo me atingiu fundo. Havia raiva, tristeza, mas também uma esperança tênue, que eu não queria sufocar. A conversa durou horas. Falamos sobre o passado, os segredos, as feridas abertas. Não foi fácil e não foi mágico, mas foi um passo essencial para que pudéssemos, quem sabe, construir algo novo. Paralelamente a essa reconstrução, as repercussões do livro começaram a surgir. As revelações que eu havia autorizado e que o velho Joaquim tão cuidadosamente preparou mexeram com muita gente, empresários, políticos, familiares. Menos ninguém queria que a verdade viesse à tona. Recebi ameaças, fui pressionada para parar o projeto, mas não recuei. Cada palavra publicada era uma vitória contra o silêncio que havia me calado por tanto tempo. Era também um aviso para quem achava que podia manipular, enganar e destruir, sem pagar o preço. A pressão foi tanta que em uma noite minha casa foi invadida. Arquivos desaparecidos, móveis revirados, sinais claros de que queriam me calar. Foi assustador,
mas me fortaleceu. Percebi que eu não estava lutando só por mim, mas por todas aquelas que vieram antes e por aquelas que viriam depois. Foi nesse momento que Hélio, o irmão perdido do meu pai, reapareceu. Sua chegada foi inesperada e desconcertante. Trazia consigo segredos e verdades que desafiavam tudo o que eu acreditava saber. Ele não veio para destruir, mas para reconstruir, e, embora desconfiada, decidi dar uma chance. A união que formamos foi difícil, marcada por desconfianças, mas necessária. Juntos, começamos a investigar os verdadeiros responsáveis pelas sombras que assombravam nossa família. Descobrimos que a corrupção, a traição e a ganância eram maiores do que imaginávamos. Era uma rede que ia muito além do que qualquer um de nós poderia enfrentar sozinho. A batalha judicial que se seguiu foi dura. Cada documento, cada testemunha, cada argumento usado na corte era uma peça desse quebra-cabeça que estávamos montando. E a cada passo, mais inimigos apareciam. Eduardo, meu ex-marido, desapareceu no meio desse caos. As dívidas aumentaram e ele sumiu com elas. O que restou foi um rastro de ressentimentos e destruição. Eu estava exaurida, mas determinada, sabia que não podia recuar. Luna era minha força, meu motivo para continuar. Apesar do medo, da dor e da incerteza, eu estava pronta para enfrentar o que viesse. Porque, no fim, o silêncio não seria mais meu cárcere. Seria minha voz. Depois daquele encontro com Hélio, um misto de esperança e tensão se instalou em mim. Por mais que a ideia de unir forças contra nossos inimigos em comum fosse necessária, a dúvida sobre sua real intenção nunca me abandonou. Afinal, ele fora embora durante décadas, deixando um rastro de traição e silêncio que custara muito caro ao meu pai e à nossa família. Mas a verdade é que no fundo eu precisava acreditar, precisava de alguém que me ajudasse a desatar os nós, apertados pelo tempo, por mentiras e por omissões. E, apesar das mágoas, Hélio parecia disposto a encarar o passado para reconstruir o que fosse possível. Nos meses seguintes, nossa investigação ganhou força. Vasculhamos arquivos antigos, procuramos documentos esquecidos, ouvimos depoimentos de pessoas que, por medo ou lealdade, haviam ficado caladas durante anos. Cada nova descoberta trazia uma mistura de alívio e angústia. Alívio, por finalmente saber a verdade. Angústia por ver o quanto ela custava em vidas, sonhos e dignidade. Entre as evidências, descobrimos um esquema que ia muito além das disputas familiares. Era um jogo sujo envolvendo lavagem de dinheiro, fraudes fiscais, manipulação de contratos e até ameaças veladas a quem ousasse questionar. O nome do meu pai, Joaquim, que sempre fora visto como um homem íntegro, estava no centro de uma tia complexa, e mesmo após sua morte, as consequências continuavam a se desdobrar. Eu sentia o peso daquela responsabilidade sobre meus ombros. Não era apenas uma batalha pessoal, era uma luta por justiça, pela memória da minha mãe Helena, pela minha filha Luna, e por todas as vítimas dessa engrenagem impiedosa. Enquanto isso, minha relação com Luna se aprofundava. Ela crescia rápida demais para os meus olhos, e eu lutava para que ela não sentisse o peso do mundo que eu carregava. Algumas noites, depois de colocá-la para dormir, eu me sentava no escuro do meu quarto e deixava as lágrimas caírem silenciosas, porque sabia que precisava ser forte para ela, mas também precisava de um momento para mim mesma. Em meio a tudo isso, as ameaças e pressões aumentaram. Em um telefonema anônimo, uma voz dura e sem rosto me avisou para desistir, para deixar o passado onde estava. Mas eu não podia menos, nem queria. A verdade precisava vir à tona, custasse o que custasse. Foi então que o apoio de Marisa e das outras mulheres do grupo se tornou vital. Elas estavam comigo, compartilhando recursos, estratégias, oferecendo não apenas suporte emocional, mas também prático. Com elas, aprendi a usar minha história como arma, a transformar a dor em um grito que não poderia ser ignorado. O projeto, que havíamos iniciado, ganhou corpo e visibilidade. O Centro Aurora não era mais apenas um sonho. Tornou-se realidade pulsante,
um espaço onde mulheres encontravam acolhimento, força e possibilidades de recomeço. A cada caso atendido, a cada vida transformada, eu sentia que estávamos mudando algo além de nós mesmas, estávamos mexendo em estruturas que por muito tempo pareciam inabaláveis. Entretanto, nem tudo era vitória. O desgaste era enorme. E a guerra silenciosa que travávamos era exaustiva. Minha saúde começou a sentir o impacto. As noites mal dormidas, o estresse constante e a ansiedade deixaram marcas visíveis. Havia dias em que a vontade de desistir ameaçava vencer. Foi então que, em meio à tempestade, uma surpresa apareceu. Luna, minha filha, inesperadamente, demonstrou uma maturidade que me surpreendeu. Em uma conversa sincera, ela disse: Mãe, eu sei que está difícil, mas eu acredito em você. Vamos conseguir. Suas palavras foram um bálsamo. Lembre que eu não estava sozinha. Ela era minha fortaleza e meu propósito. Entrei em mentiras, heranças e perdas. Ela precisa decidir, proteger o legado ou salvar a própria alma. Mas nem tudo estava resolvido no campo familiar. Eduardo, o genro, continuava sendo uma presença obscura, ainda que distante. Ele desaparecera. Mas as consequências de seus atos ainda nos assombravam. As dívidas, as ameaças e o medo do que poderia acontecer se ele reaparecesse me mantinham alerta. Um dia, enquanto revisava documentos antigos, encontrei uma carta escondida em um dos arquivos do meu pai. Era uma mensagem escrita por Joaquim, pouco antes de morrer, endereçada a mim. As palavras estavam carregadas de emoção e dor, mas também de esperança. Daniela, se está lendo isso, significa que chegou o momento de entender o silêncio que guardo. Nem sempre a ausência de palavras significa falta de amor, mas sim um medo profundo de machucar aqueles que amamos. Quero que saiba que Abzer do tudo sempre quis o melhor para você e para Luna. Agora, cabe a você continuar a luta com coragem e verdade. Não desista, mesmo quando parecer impossível. As lágrimas vieram sem aviso. Era como se ele estivesse ali, ao meu lado, me dando força para continuar. Aquele momento marcou uma virada na minha caminhada. Não era apenas uma luta contra o passado, era uma busca por redenção, pela possibilidade de reconstruir o que foi quebrado. Nos meses seguintes, com o apoio de Hélio e das mulheres do Centro Aurora, conseguimos avançar em investigações que revelaram nomes e fatos que estavam escondidos há décadas. A imprensa começou a se interessar e o caso ganhou repercussão nacional. O peso do silêncio finalmente começava a ser quebrado. Porém, com a exposição pública, veio também o perigo. Recebemos ameaças claras e explícitas. Um dia, ao sair do centro, encontrei o carro com os pneus furados e uma mensagem escrita no vidro: pare ou desapareça. Não houve medo, apenas uma determinação ainda maior. Foi nesse momento que percebi que a batalha não era apenas minha ou da minha família. Era uma luta que envolvia toda uma rede de poder, corrupção e injustiça que precisava ser enfrentada para que outras vozes pudessem ser ouvidas. Mas, mesmo no meio dessa tempestade, a vida seguia. Luna continuava, crescendo, seus olhos brilhando, com a inocência e a força que eu desejava para ela. Havia dias de alegria simples, uma risada, um desenho feito à mão, uma noite de filmes no sofá. Eram momentos que me lembravam que, apesar de tudo, havia luz. Aos poucos, senti que estava deixando de ser a mulher quebrada que chegou até ali. A dor ainda estava presente, mas agora eu a usava como escudo, não como prisão. Eu estava renascendo, aos poucos, como a aurora que meu pai tanto falava, e, no meio desse renascimento, entendi que o silêncio que nos aprisionou por tanto tempo não era um fim, mas um começo. Aos poucos, eu percebi que a luta que eu travava era maior do que qualquer desavença familiar ou questão financeira. Era um combate contra o silêncio, imposto pelas gerações que vieram antes de mim, contra o medo que sufocava a verdade e contra as injustiças que se escondiam nas sombras do poder. Eu estava no centro dessa tempestade, sem ter para onde fugir, e precisava aprender a ser forte, mesmo quando tudo parecia desmoronar.
Foi então que compreendi que minha relação com meu pai, Joaquim, jamais poderia ser resumida ao rancor ou à dor. Ele tinha suas falhas, seus erros, seus silêncios cruéis, mas também um amor imperfeito, que se manifestava de formas complicadas. A carta que recebi antes de sua morte, menos aquela que me trouxe a chave do projeto Aurora. Não, era apenas um pedido de justiça, mas um legado de esperança e resiliência. Eu queria honrar isso. Queria transformar a dor e a traição em algo que pudesse servir de base para um novo começo. Não só para mim, mas para tantas outras mulheres e famílias, marcadas pela ausência, pelo abandono e pela mentira. Cada dia, no Centro Aurora, era uma batalha e uma conquista. Eu me envolvia completamente, recebendo relatos que me partiam o coração e, ao mesmo tempo, me davam força para continuar. Histórias de idosos abandonados, de mulheres que tinham suas vozes silenciadas, de crianças que cresciam sem referências. Era uma luta que transcendia a minha própria família e me colocava diante de um propósito maior. Enquanto isso, o nome da família e a empresa que meu pai fundara estavam cada vez mais envolvidos em um escândalo público. A imprensa explorava cada detalhe, cada acusação e cada segredo revelado. Eu sabia que isso causava desconforto em muitos, mas também era necessário. Precisávamos enfrentar o passado para construir um futuro diferente. A pressão era constante. Amigos que antes estavam ao meu lado começaram a se afastar, e alianças se mostraram frágeis diante do medo do que poderia vir. Eu me senti, por vezes, isolada, mas não podia me permitir desistir. Eduardo, meu genro, continuava desaparecido, como uma sombra que pairava sobre minha vida. As dívidas que ele deixou e as ameaças que surgiam eram lembranças constantes do caos que tentávamos controlar. Mesmo longe, sua influência negativa se fazia sentir, corroendo a paz que eu buscava. Mas foi Luna, minha filha, que se tornou Minha. Eu via nela um brilho que me dava forças nos momentos mais difíceis. Ela era a razão pela qual eu não podia sucumbir ao desespero. Cada risada sua, cada conquista, era um lembrete do que realmente importava. Num desses dias, enquanto a levava para a escola, Luna segurou minha mão e disse: "Mãe, eu acredito em você. A gente vai conseguir." Naquele instante, eu soube que a batalha valia a pena, que eu não estava sozinha e que a verdade era um caminho doloroso, mas necessário. No entanto, com a exposição pública, vieram também os riscos reais. Certa noite, enquanto eu fechava o escritório do Centro Aurora, encontrei o carro com os pneus furados e uma mensagem ameaçadora escrita no vidro: "Pare ou desapareça." O medo não me dominou, mas a determinação se tornou ainda maior. Essa ameaça deixou claro que a luta não era só minha ou da minha família, era uma guerra contra uma rede profunda de interesses, corrupção e injustiça, que precisava ser enfrentada para que outras pessoas pudessem ter voz e dignidade. Ao mesmo tempo, minha relação com Hélio, meu tio desaparecido, passou a se fortalecer, embora as feridas do passado ainda fossem visíveis. Começamos a construir uma aliança que poderia ser capaz de mudar o destino da nossa família. Ele me ajudava a navegar pelas complexidades legais e históricas do caso, abrindo portas que eu jamais conseguiria sozinha. Com ele, aprendi que a redenção não era um caminho linear, mas cheio de tropeços e reconciliações difíceis. O passado não podia ser apagado, mas podia ser enfrentado e, quem sabe, transformado. Foi nesse cenário que recebi a notícia da morte de Caetano, meu vizinho e amigo dos primeiros dias na nova casa. Ele partiu tranquilo, após uma vida marcada por perdas e solidão, mas também por uma dignidade que me inspirou profundamente. Sua amizade me ajudou a encontrar um pouco de luz no começo dessa jornada, enquanto lidava com as investigações, a gestão do Centro Aurora e os conflitos familiares. Precisei aprender a cuidar de mim mesma. A saúde física e mental começou a reclamar. E eu entendi que não podia sacrificar tudo em nome da luta. Procurei, criei momentos de pausa e me reconectei com pequenos prazeres que antes eram negligenciados. O reencontro com minha filha e o nascimento da minha neta Luna foram forças que me impulsionaram, mas também me mostraram o quanto
A ausência, o abandono e o silêncio deixavam cicatrizes profundas naquele cenário caótico. A verdade emergia como uma lâmina afiada. O amor nem sempre se expressa da maneira que esperamos. E o perdão é uma escolha difícil, mas necessária para que a vida siga adiante. Ainda assim, o peso das decisões e das consequências era enorme. As batalhas judiciais consumiam tempo e recursos, e os inimigos que surgiam não recuavam diante de nada. Uma guerra silenciosa, feita de papéis, depoimentos, manipulações e intrigas. Eu sentia que estava no olho do furacão, tentando proteger o que restava de minha família e construir algo que tivesse sentido. No meio disso tudo, Luna era meu refúgio. A inocência dela, seus sonhos e sua alegria me lembravam do que realmente importava. Por ela, eu lutava contra o silêncio, contra o medo, contra a sombra do passado que insistia em perseguir cada passo, e, apesar de tudo, eu sentia uma força renovada crescer dentro de mim. Era a aurora do meu pai, a luz que nasce depois da escuridão, o sinal de que mesmo na pior tempestade, sempre há um caminho para a esperança. Eu sabia que a jornada ainda era longa e cheia de desafios, mas estava pronta para seguir em frente, para enfrentar o que viesse e, principalmente, para nunca mais me calar. Uma caixa trancada, uma carta antiga e um nome esquecido, Projeto Aurora. Você descobriria o que há por trás? A noite caiu pesada naquela casa que, há muito tempo, eu não conseguia chamar de lar. O silêncio era mais denso que a escuridão que invadia os cômodos. E eu me sentava à mesa da cozinha, os olhos fixos no vazio, tentando juntar as peças que sobraram da minha vida despedaçada. As paredes, que antes pareciam seguras, agora guardavam ecos de conversas que nunca aconteceram, de promessas quebradas e de olhares que se desviaram. Eu estava cansada, exausta de carregar o peso de tudo aquilo sozinha, mas sabia que não podia. Não quando Luna, com seus olhos puros e confiantes, me olhava esperando por respostas que eu ainda não tinha. Havia dias em que sentia vontade de gritar, até perder a voz, de jogar tudo para o alto e desaparecer, mas não podia. E eu tinha que ser forte por mim e por ela. A luta que meu pai iniciou com suas cartas, com o projeto Aurora, não era só sobre segredos enterrados ou justiça tardia, menos era sobre dar voz a quem foi silenciado, sobre criar um futuro que não fosse feito de mentiras e omissões. No entanto, a verdade tinha um preço alto. Cada documento que eu revelava, cada nome que surgia na lista dos envolvidos, trazia consequências que iam muito além da minha esfera pessoal. A empresa que antes simbolizava estabilidade agora era sinônimo do escândalos, fraudes e traições. A mídia explorava cada detalhe com voracidade, e a pressão pública crescia. Eu me tornava um alvo, não só para aqueles que queriam me calar, mas também para o julgamento cruel das pessoas que não conheciam minha história. Eduardo desapareceu de vez, deixando um rastro de dívidas e ressentimentos que eu mal conseguia controlar. As ameaças se intensificavam, e eu sabia que o perigo não era apenas simbólico. Alguém queria me fazer desistir, mas pela primeira vez na vida, eu não estava sozinha. Hélio, meu tio, reapareceu com uma força inesperada, trazendo conhecimento, apoio e uma vontade genuína de reparar os erros do passado. Apesar das mágoas antigas, começamos a traçar um plano para proteger o legado do meu pai e garantir que a verdade fosse ouvida. Eu me sentia dividida entre o peso do passado e a esperança de um futuro que ainda poderia ser diferente. Era uma batalha diária contra o medo, a dúvida e a traição, mas também um caminho de autodescoberta, perdão e reconstrução. Luna era minha luz nessa escuridão. Eu via nela a chance de recomeço, o símbolo vivo de que mesmo depois das maiores tempestades, a vida pode florescer. Cada risada dela, cada palavra aprendida, era um lembrete do que eu precisava proteger. As visitas, Centro Aurora, tornaram-se parte essencial da minha rotina. Lá, eu encontrava histórias que me tocavam profundamente, de idosos que haviam sido esquecidos pelo mundo,
de mulheres que tinham suas vozes silenciadas pela violência e pelo abandono. Aqueles relatos me davam força para continuar, para transformar minha dor em ação, mas também me mostravam o quanto a injustiça e o abandono estavam enraizados em nossa sociedade, e como o silêncio, muitas vezes, era cúmplice dessa realidade cruel. Naquele cenário, eu percebi que minha jornada não era só sobre minha família, era sobre quebrar ciclos, denunciar o que estava errado e construir uma rede de apoio para aqueles que, como meu pai e tantos outros, haviam sido deixados à margem. Ainda assim, a batalha pessoal não terminava. As investigações avançavam e, junto com elas, a tensão dentro da família crescia. Daniela, minha irmã, que até então parecia ausente, reapareceu trazendo novas complicações e revelações que ameaçavam desestruturar tudo o que eu havia tentado construir. Houve momentos em que a desconfiança nos consumiu. Entre acusações veladas, segredos guardados a 7 chaves e disputas de poder, percebi que não bastava enfrentar os inimigos externos. Eu também precisava lidar com os fantasmas internos, as mágoas não resolvidas e as cicatrizes invisíveis que marcaram nossas vidas. Foi um período de confrontos dolorosos, de conversas que nunca deveriam ter acontecido e de decisões que mudaram para sempre o rumo da nossa história. Porém, em meio a todo esse caos, encontrei forças que eu não sabia que tinha. Encontrei coragem para olhar para dentro, para reconhecer minhas falhas, para perdoar e, sobretudo, para seguir em frente. A voz do meu pai, através das cartas e das fitas, ainda ecoava forte em minha mente. Ele me ensinou que o silêncio não era a resposta, que enfrentar a verdade, mesmo que dolorosa, era o único caminho para a libertação. Naquele momento, eu entendi que a minha luta não era apenas pela justiça da minha família, mas por todas as pessoas que, como nós, haviam sido marcadas pelo abandono, pelo silêncio e pela mentira. E que, mesmo quando tudo parecia perdido, ainda havia uma luz, menos uma aurora menos pronta para nascer. O tempo passou, e com ele vieram mudanças inesperadas. A empresa começou a ruir, sim, mas também surgiram oportunidades de reconstrução. Pessoas dispostas a lutar pelo que era certo e ajudar a reerguer o que havia sido destruído pela ganância e pela traição. Eu me tornei mais do que a filha traída. E tornei-me uma mulher que escolheu lutar, que decidiu que o passado não definiria seu futuro. Luna cresceu, aprendendo a importância da verdade e da coragem. Eu me esforcei para ser o exemplo que ela precisava para mostrar que mesmo nas adversidades é possível encontrar esperança. E mesmo que a sombra do passado nunca desaparecesse por completo, eu aprendi a conviver com ela, a transformá-la em combustível para minha caminhada. No fim, entendi que a vida não é feita apenas de respostas fáceis ou finais felizes. É feita de escolhas, de resistência, de amor imperfeito e, acima de tudo, de coragem para enfrentar o desconhecido. Minha história é a prova disso. Uma história de dor, de perda, de segredos e de reencontros. Mas também uma história de renascimento, de luta e de esperança. Porque no final das contas, é isso que importa. Encontrar a luz. Mesmo quando tudo parece perdido. E nunca deixar que o silêncio vença. O dia em que recebi a última carta do meu pai foi o ponto de virada definitivo. Ele já estava muito debilitado. E o silêncio que antes me oprimia, transformou-se numa urgência impossível de ignorar. Cada palavra escrita com sua mão trêmula carregava um peso que parecia esmagar minha alma. Não era apenas um convite a uma conversa. Era um chamado para desenterrar toda a verdade, toda a dor e toda a esperança que ele guardara em silêncio. Durante aquela carta não era só uma despedida menos. Era um legado, uma missão, uma luz, no meio da escuridão em que minha família havia sido mergulhada. Procurei o arquivo Aurora no antigo escritório da empresa, um lugar que eu mal lembrava, mas que agora parecia cheio de segredos prontos para serem revelados. O pó acumulado, o silêncio sufocante,
e o cheiro de papel envelhecido criavam uma atmosfera quase sobrenatural. Quando encontrei a caixa metálica, com o selo da fundação, senti uma mistura de medo e alívio. Era como se tudo que eu acreditava estar enterrado ressurgisse de repente. Exigindo ser ouvido, dentro daquela caixa, encontrei documentos que desmontavam toda a história que me contaram sobre minha mãe. Helena não havia morrido no acidente. Como me disseram a vida toda, ela fora vítima de uma conspiração fria, arquitetada por homens que ambicionavam tomar o paro que meu pai e ela haviam construído juntos. A traição, a corrupção, as ameaças, tudo estava ali, documentado, com provas irrefutáveis. A voz do meu pai, gravada na fita cassete antiga, preenchia o vazio com uma clareza dolorosa. Minha amada Helena não morreu por acaso. Foi vítima de um plano que quis destruir tudo o que amávamos. E eu, em silêncio, assisti a minha família se desfazer, a minha filha crescer no meio de mentiras e afastamentos. Ouvir aquelas palavras foi como tomar um soco no estômago. Tudo fazia sentido menos a ausência, o distanciamento, o medo que sempre pairou sobre nós. A verdade era mais cruel do que eu podia suportar, mas também era necessária. Era o único caminho para a redenção. Eduardo, por outro lado, via aquilo como uma ameaça. Suas tentativas de me desviar do caminho da justiça se tornaram cada vez mais agressivas, e seu desaparecimento no meio do caos só aumentou o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Eu não podia mais contar com ele e talvez nunca pudesse confiar plenamente em ninguém. Foi aí que Hélio entrou na minha vida de forma definitiva. O tio, que havia sido um mistério por décadas, trouxe consigo uma nova perspectiva, uma chance de reconstrução que eu não tinha imaginado possível. Apesar de suas próprias falhas e do passado marcado por erros, ele estava disposto a lutar comigo, não contra minha família, mas contra os verdadeiros inimigos, a corrupção, o silêncio e a impunidade. Juntos, começamos a mobilizar pessoas, a chamar atenção para o que estava sendo escondido. A empresa começou a ser investigada, os sócios que permaneceram foram afastados, e um processo judicial se iniciou. Foi um período exaustivo, cheio de noites sem dormir, reuniões tensas e confrontos inevitáveis. Mas cada vitória, por menor que fosse, era uma luz no fim do túnel. Luna era a razão maior de tudo aquilo. Eu queria que ela crescesse num mundo onde a verdade fosse valorizada, onde a justiça não fosse apenas um sonho distante. Queria que ela aprendesse a importância da coragem, da honestidade e do amor, menos mesmo quando esse amor fosse difícil de expressar. Durante esse processo, enfrentei traições inesperadas, amizades que se romperam e ameaças que colocaram minha vida em risco. O bilhete anônimo que recebi, dizendo que nem toda a verdade liberta, ficou gravado na minha mente como um lembrete sombrio de que a luta seria longa e difícil. Mas eu não podia recuar. Quando a justiça exige mais do que coragem, o amor pode ser a única saída para não enlouquecer. O projeto Aurora, que meu pai idealizou, tornou-se muito mais do que um nome em uma carta. Era a materialização da esperança, da resistência contra o abandono e o silêncio. A fundação que cuidava dos idosos esquecidos e abandonados pela família ganhou força e visibilidade. Eu me envolvi profundamente, dedicando meu tempo e energia para garantir que outras pessoas não passassem pela mesma dor que nós passamos. As batalhas judiciais se arrastaram por meses, treinando nossas forças e testando nossa fé na justiça. Mas a verdade, por mais difícil que fosse, começou a emergir das sombras. Documentos foram apresentados, testemunhas chamadas, e as máscaras começaram a cair. Luna crescia, e eu via nela não apenas minha filha, mas um símbolo de renovação. Cada sorriso dela era um lembrete de que vale a pena lutar, de que o passado, por mais doloroso, não precisava definir o futuro. No entanto, a linha entre justiça e vingança era tênue, e eu precisei aprender a caminhar por esse fio com equilíbrio. A raiva e o ressentimento ameaçavam me consumir, mas a voz do meu pai me guiava, lembrando-me que o silêncio havia sido meu maior inimigo
Com o tempo, percebi que a verdadeira libertação não vinha apenas das revelações ou das vitórias judiciais, mas da reconciliação menos comigo mesma, com minha história e com aqueles que, apesar dos erros, ainda faziam parte da minha vida. O reencontro com meu tio Hélio foi uma prova disso. Entre perdões e entendimentos, construímos uma aliança improvável, mas necessária. Juntos, enfrentamos os fantasmas do passado e abrimos caminho para um futuro mais justo. Hoje, enquanto escrevo estas linhas, sinto a paz de quem sabe que fez tudo o que estava ao seu alcance para transformar a dor em esperança. A jornada foi longa, marcada por perdas e aprendizados, mas cada passo valeu a pena. A verdade, por mais amarga que seja, tem o poder de libertar. E eu escolhi não mais viver no silêncio. Minha história é feita de vozes que se levantaram contra o esquecimento, de uma família que caiu e se levantou, e de uma promessa de que o amor, mesmo quando não dito, é o que nos mantém vivos. O silêncio ainda existe, e talvez sempre existirá menos, mas agora ele não me assusta mais. Porque aprendi que mesmo na escuridão mais profunda, a aurora sempre chega. Ela quebrou o silêncio. Agora nada menos e ninguém menos será poupado da verdade.